Olá, bom dia. No dia 11 de novembro, a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte irá eleger um novo reitor ou reitora da instituição. Duas chapas estão concorrendo ao pleito, que pela primeira vez será totalmente online. No diálogo plural da semana passada, nós conhecemos as propostas da chapa 2 e hoje vamos conhecer as propostas da chapa 1, que tem como candidato a reitor o professor Carlos Chessman e como vice-reitor o professor Rubens Ramos. Contamos ainda com a participação de Adalto Sabino, que é coordenador de finanças do Sinteste RN. Bom dia, professor. Bom dia, Adalto. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Alexandre. Professor, a chapa, parecia-se que ia ter somente uma chapa, digamos que ia ser uma eleição de chapa única, mas digamos assim, aos 45 minutos do segundo tempo, houve a inscrição da chapa 1. Isso foi uma estratégia para dizer que parecia que não ia ter, mas vai ter agora duas chapas concorrendo? Realmente foi uma estratégia definida bem antecipadamente. O pano de fundo da atual universidade, né, há um grupo que está há 20 anos coordenando as ações, a reitora está em reeleição, né, e ficava muito difícil para a gente já começar o debate em desvantagem. As duas chapas agora têm um mês para discutir as premissas, os programas, assumir compromissos com a comunidade universitária. É uma questão da democracia. Duas chapas é melhor do que uma chapa única. Professor, como nós falamos aqui com a chapa 2, conhecer um pouco quem é o professor Carlos Chessman e Rubens Ramos, porque na universidade é uma comunidade praticamente sazonal. Todo ano entra aluno, todo ano sai aluno. E a comunidade, concurso para professor, concurso para servidores, uns se aposentam, outros entram. Quem é o professor Carlos Chessman, candidato a reitor? Quem é o professor Rubens Ramos, da chapa vice-reitor? Vou falar meu nome completo, que ajuda também a desmistificar um pouco esse nome aportuguesado. Meu nome é Carlos Chessman de Araújo Feitosa. Eu nasci no Siridó, minha família é do Siridó. Sempre estudei em Natal até o final da graduação, fiz escola técnica, escolas públicas. Depois fiz o mestrado e doutorado na área experimental, aqui próximo em Recife. Depois de virar professor universitário, consegui alcançar a máxima da categoria de professor, que é a categoria de professor titular, ou em inglês que chama-se de full professor, né? E depois disso fiz um pós-doutorado também na área experimental. Trabalho no departamento de física, na área experimental de nanociência, já há 15 anos aproximadamente. E o professor Rubens Ramos é professor a família dele é cearense, apesar dele ter nascido em Curitiba, pelo fato do pai ser militar, viajar bastante, né? Mas ele tem formação de engenheiro na UFC, depois fez a pós-graduação no Rio de Janeiro, na COP, né? Já fez também um pós-doutorado, é especialista em mobilidade. Várias vezes ele se apresenta como defensor de questões de mobilidade do ponto de vista geral. Atualmente é professor do Departamento de Engenharia Civil, é professor associado 4. Adalto? Professor Carlos Chessman, bom dia. Por que o nome Alma Mater e de onde veio essa inspiração da chapa? Então, apresentar uma chapa de oposição, né, na situação atual, nos fez refletir muito sobre o que é uma universidade. E aproveitando o tempo que a academia nos fornece, de você ser plural e passar o dia convivendo com pessoas que têm essa perspectiva, né, nós fomos a fundo estudar qual era a primeira universidade, qual foi a universidade que virou símbolo para o Ocidente e tudo. E essa nos remete à Universidade de Bolonha, a chamada primeira universidade do Ocidente, que faz com que a gente tenha essa referência. E o lema deles é exatamente Alma Mater Studorium. Significa o quê? Mãe, mater, alma de nutrir, de estudos. Ou seja, se você cita em qualquer local do mundo hoje o nome, a citação em latim Alma Mater, as pessoas entendem que é o espírito de uma universidade. E daí nós criamos a Alma Mater UFRN, procurando esse simbolismo do que é uma universidade no seu primórdio. Professor, até pegando o gancho da Alma Mater, que é a difusão do conhecimento, digamos assim, dentro da universidade, como é que o senhor enxerga a atual conjuntura da UFRN? Do ponto de vista administrativo, é bastante centralizada, né? Do ponto de vista financeiro, muito mais centralizada. Isso se deve à mudança de estrutura da universidade, né? O que é a universidade no mundo, no Brasil, por exemplo, a USP, por exemplo, a UFBA, são de formas diferentes. Essa forma de centros foi criada durante a ditadura, um decreto do general Geisel, criando os centros. E o próprio nome já está dizendo, descentralizar. E com o passar do tempo a gente não consegue sair dessa estrutura, apesar de a UFRN estar querendo fazer isso. O que eu digo sempre é,
Para alguns, foram criados institutos. Para os demais, continuamos na estrutura de centro. E isso realmente centraliza e engessa administrativamente e financeiramente a universidade. E a conjuntura, digamos assim, na área de infraestrutura da universidade, a criação de laboratórios, a criação até da própria questão dos professores e dos alunos. O país passa por um momento de crescimento ainda, apesar desse ano, dos anos anteriores mais próximos, a economia ter diminuído, mas o Brasil atualmente é um país rico. A pujança de recursos da universidade é da ordem de 1,1 bilhão em 2013. Em 2014 é sempre um pouquinho maior, porque a taxa de imposto está aumentando da ordem de 7%, 8% ao ano. Então o Brasil deixou de ser um país pobre. Os investimentos em laboratórios têm sido substanciais, equivalente a de outras universidades. Melhoramos muito na parte de infraestrutura predial. O que precisamos melhorar é na parte de infraestrutura de facilitar as ações do professor, de facilitar as ações do estudante. E isso está engessado da forma que é hoje. Aí nessa perspectiva é que a gente apresenta essa descentralização mais democrática e mais transparente. E como seria essa descentralização, professor? Então, primeiro seria um debate em toda a universidade, que a gente entende que a figura do reitor não é uma figura que vai decidir tudo sobre tudo. A figura do reitor é alguém representativo que vai resolver os problemas gerais. Claro, observando a carta premissa que nós apresentamos. Dentro daquela carta premissa, a gente tem que descentralizar. A universidade pode voltar a ter laboratórios, institutos, faculdades, como era antes da ditadura. Faculdade de Medicina, Instituto de Física e Química, Instituto, de Física e Matemática, Escola de Engenharia, já fomos assim. Isso é alma mater. Mas hoje é muito centralizado. Voltar a esse tipo de ação é importante. Agora, se os centros vão querer ficar uma parte ou outra, isso pode ser feito gradativamente. Agora, o sentido de ser descentralizado é melhor você ter dezenas de escolas, dezenas de institutos, dezenas de laboratórios, do que ter 8 centros. Do ponto de vista autoritário, é muito mais simples você administrar com 8 centros do que com dezenas de pessoas, dezenas de diretores. Você vai ter que ouvir muito mais, né, e vai ter que agir de uma maneira muito mais universal do que centralizada. A pluralidade seria maior aí? Muito maior. É isso que ocorre em universidades antigas, Harvard, universidades novas, Singapura, é o que ocorre na USP, um exemplo do Sul, é o que ocorre na Bahia. A Bahia ainda tem institutos, manteve a estrutura de universidade universal. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e eu vou deixar até um desafio para que o professor responda no próximo bloco. Como é que ele vai assumindo a reitoria, talvez seja uma quebra de paradigma, essa reformulação da estrutura. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a eleição para o reitor da UFRN. Contamos com a presença do professor do Departamento de Física, Carlos Chesman, que é candidato pela Chapa 1, e com a participação de Adalto Sabino, coordenador de finanças do Sinteste RN. Professor, deixei o desafio da pergunta no bloco anterior. O senhor falou na questão da mudança, da centralização, de facilitar melhor, da pluralidade maior. Como é que o senhor vai tentar modificar uma situação, uma situação já posta, e tentar convencer que a sua ideia é a melhor? Então, a situação atual de centralização do reitor, mais os diretores de centro, né, digamos que facilitaria essa ação. Mas eu acho que a ação principal é fazer as pessoas entenderem que a universidade pode ser algo diferente. Muito mais no sentido de alma mater e não de uma coisa centralizada. As pessoas entendendo que isso é possível é o primeiro passo. Com as pessoas motivadas, com amor ao UFRN, essas mudanças são fáceis de serem executadas. No campo das ideias, no campo da discussão, do contraditório, ouvindo as pessoas, né? A nossa proposta é acadêmica, de mostrar que o pano de fundo que está aí pode ser mudado e uma estrutura muito mais fácil de ser administrada pode acontecer. É isso que as pessoas primeiro têm que entender. E as pessoas entendendo isso, fica fácil resolver isso, porque a estrutura atual é centralizada. Se a estrutura atual é centralizada, fica fácil tomar essas decisões. Então, nessa perspectiva, é que ficaria fácil implantar essa nova visão que você bem chamou de quebra de paradigma. Isso acontece corriqueiramente no nosso mundo, né? As pessoas apresentam ideias novas, né? E que para realizá-las precisam de ações. E essas ações, primeiro, são nas pessoas, nas ideias que estão apresentadas na premissa da nossa carta-programa.
Professor, o senhor coloca no programa, eu acho que a gente falou um pouco, mas sobre o resgate da essência da universidade. A universidade tem perdido a sua essência nos últimos anos ou praticamente tem que ser reformulada? A universidade, como estrutura, infraestrutura, ela está bem. O que a gente precisa é resgatar isso. Exemplo, os nossos administradores deixaram de ser professores, deixaram de ser pesquisadores. Na maioria, todos não, um ou outro ainda mantém isso. Então esse resgate é importante. A pessoa passar reitor um tempo é importante. A pessoa acreditar que outros colegas podem contribuir tanto quanto ele também é importante. Então essa é a máxima que tem que ser resgatada. Quem ensina tem que pesquisar, isso já há 200 anos, na Universidade de Berlim. E quem pesquisa tem que ensinar, vice-versa. E nos últimos 100 anos, entrou-se nesse paradigma a questão de extensão. A extensão universitária hoje é tão bem vista quanto pesquisar, ensinar e fazer a extensão. Uma crítica que a gente faz é a extensão na nossa universidade é dita como importante, mas efetivamente não ocorre. A interiorização é dita importante, mas efetivamente não ocorre. A internacionalização é dita importante e é criada uma secretaria de Relações Internacionais, com orçamento da ordem de 700 mil. E para as outras ações que são tão importantes do interior das extensões, falta essas coisas serem bem definidas. Professor, a universidade tem praticamente 37 mil estudantes, 3 mil técnicos administrativos e 2 mil professores, 2, 3, 4, 5 mil professores, pelos concursos que estão fora, que estão participando. Essa democratização, essa descentralização também atingiria a participação maior dos técnicos, dos funcionários técnicos, administrativos, dos alunos na participação da administração central da universidade. Por exemplo, tem um CONSAD, que é um conselho formado praticamente por professores e alguma representação dos funcionários e estudantes. Isso teria uma abertura também maior? Com certeza. Agora, uma coisa que a gente tem que dizer, não querendo ser o chato da história, que as pessoas já olham para o chato. Não ter um representante dos estudantes não é democrático. Não ter um representante dos funcionários não é democrático. Vou dar exemplos. Em outras universidades, estudante nem vota. Em outras universidades do mundo, é o comitê gestor de uma universidade privada que escolhe quem é o reitor. Então, o que a gente tem que procurar não é uma democracia representativa, e sim uma democracia participativa. Exemplo, o representante do Sinteste tem que ser a mesma pessoa em todas as reuniões? Não, pode ter um assunto daquela reunião que vai um representante do Sinteste que é muito mais hábil, mais capaz do que o anterior, que era, por exemplo, de contabilidade, e agora vai um de administração. Então, é o representante daquilo. Um conselho ser gerido, a reunião ser fechada, sem uma extensão, né, daquilo. Ou seja, a gente tem internet hoje, a gente vive no século XXI, as pessoas votarem, darem opinião pela internet é muito fácil hoje. Então, nesse sentido é que a gente vai procurar uma coisa mais democrática, participativa. Um representante dos funcionários é importante. Agora, o que não é importante para a gente, da nossa visão de universidade, é que os conselhos sejam meramente administrativos. Por exemplo, os pró-reitores têm que participar, os diretores de centro têm que participar. Essas pessoas são importantes na questão da centralização. Agora me diga, um egresso da universidade que obteve sucesso e tem respeito pela universidade, essa pessoa não poderia ter assento no conselho universitário? Uma pessoa que vê a universidade de forma diferente do ponto de vista político, também não é importante? Os conselhos têm que deixar de ser meramente consultivos. As pessoas que estão lá fazem parte da administração, têm interesses imediatos nas suas ações. Claro que vão concordar com qualquer coisa que o seu gestor maior diga. E a função de um gestor de uma universidade não é definir as coisas, ele tem que facilitar para os seus entes, maiormente os alunos, né? Os nossos funcionários também têm que ter essa facilidade. E isso não ocorre numa coisa centralizada, puramente administrativa, que são nossos conselhos. Participar mais de uma forma efetiva, sim. Adalto. Professor Carlos Scherner, o senhor defende na sua carta proposta a extinção de alguns cargos como vice, adjuntos, substitutos. Até que ponto esses cargos atrapalham a administração da universidade? No seguinte aspecto, falta de eficiência. Se uma pessoa é pró-reitor, certo? Escolhida pela indicação, o vice dele já se demonstra que é uma pessoa, em princípio, não tão capaz. Ou o adjunto, menos ainda. Na falta dele, essa pessoa é quem responde, né? Ora, a gente vive no século XXI, não faz mais sentido, as pessoas estão conectadas 24 horas. Às vezes, uma solução de um problema cai na mão de uma pessoa que não tem o poder ou não tem o conhecimento devido daquilo.
Mas, na estrutura atual, precisa existir o adjunto, precisa existir o vice. Então, acabar com esses cargos, na nossa visão, vai deixar a universidade mais enxuta. O agente, o pró-reitor, por exemplo, ou a pessoa que vai responder por aquele setor, ele vai estar conectado. Ele está conectado hoje. Então, essas outras funções podem ser muito mais aproveitadas na criação dos institutos, em cargos, que a gente chama CDs, que vulgarmente a gente chama cargos comissionados, nos diretores de cada gestão. Ao invés de um chefe de departamento receber um FG, o diretor do instituto vai receber uma CD. Veio de onde? Desses cargos que estão lá. Na reitoria a gente tem de ordem de 50. Quando o pró-reitor não está, o adjunto não sabe resolver uma parte e espera-se ele chegar. Faz sentido isso? Então isso mostra ineficiência usando uma ferramenta do século passado. O número de pessoas, né, nesses cargos é importante diminuir para criar outros cargos. Professor, nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. A gente vai falar um pouquinho depois, no próximo bloco, sobre a questão da política estudantil também, o que a chapa tem para os estudantes, para a infraestrutura dos universitários, que é, digamos que a maior comunidade que tem, é a comunidade estudantil, para que possa desenvolver, para que se possa melhorar, e qual a importância da universidade para esse século que vem aí, para este século e para que os próximos anos. Nós voltamos em 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Cultural de hoje, que conversa sobre a eleição para a reitoria da UFRN, com Carlos Chessman, que é professor do Departamento de Física da UFRN, candidato a reitor pela Chapa 1, e com Adalto Sabino, que é coordenador de finanças do Sinteste-RN. Professor, nesse bloco final, vamos falar um pouco também sobre a questão da política estudantil. A gente falou muito da infraestrutura da universidade, do saber da universidade, mas o estudante realmente, que é, digamos que a maior comunidade que tem, apesar de ser muito sazonal, sai, entra, todo ano sai, todo ano entra, mas ele precisa de uma política, digamos assim, da reitoria para que possa, tanto que vai entrando que vai sair, possa ter uma infraestrutura para ficar ali dentro da universidade. O que é que a chapa tem para os estudantes? Voltando àquela máxima de que o Brasil deixou de ser um país pobre. Observando o Portal da Transparência, em 2013, tivemos cerca de 30 milhões para ajuda estudantil. Isso é uma quantidade de dinheiro bastante substancial. Há outras fontes de ajuda estudantil. O que não dá para aceitar é que nossos estudantes, né, vivam numa residência universitária onde não tem nada tecnológico mais avançado. Os nossos estudantes ainda lavam roupa com a mão, com as mãos. Colocar máquinas é uma coisa simples, trivial de ser feito. Como fazer isso? Tem esses recursos. Reestruturar a universidade olhando para o estudante. Quando você olha o orçamento de 2014, que foi aprovado no CONSAD, né, há poucos recursos para os estudantes. Há recursos para fundos específicos, há recursos para a biblioteca, tudo, uma visão ainda arcaica de compra de livros. Então, nesse sentido, se a gente redirecionar os recursos dessa ordem, 30 milhões, dá para fazer muitas das coisas. Implantação de um passe livre, não só em Natal, em todos os campos, nas regiões centrais, maiormente. Dá para reestruturar o sistema de ônibus do circular. Um ônibus de primeira qualidade é cerca de R$500 mil. Você pode não comprar todos os 8 que você precisa para o primeiro ano, mas fazer um planejamento de ir comprando isso gradativamente, dá para fazer. Cada ano são 30 milhões. Ou outras fontes. A universidade toda, 300 milhões. Então, precisa se olhar para ele e dizer como fazer. Agora, ficar há 20 anos, mais 4, dizendo que não pode porque se tirar de um canto vai faltar em outro, para mim parece uma desculpa de que realmente não quer. Então, se você tem as ações e realmente agir, dá para fazer, porque nós temos recursos, nós temos as pessoas que podem fazer isso. E os estudantes querem e precisam. Professor, aí, que a questão do Instituto, todos os estudantes, sala de aula, laboratórios, nesse também está contemplado. O senhor que é um professor da área da física, e a física aqui no Rio Grande do Norte, na UFRN, é um dos melhores laboratórios que do Brasil e do mundo nessa área para os estudantes, que é onde é, digamos assim, a essência de voltar à pesquisa. Vocês têm algo dentro do programa para tentar desenvolver isso? Quando você fala em alma mater, já está incluído isso. Ações menores vão estar direcionadas em cada novo instituto, em cada nova escola. Quando o gestor passar a ter mais autonomia administrativamente e financeiramente, ele vai resolver isso. Não é a figura do reitor que vai dizer, fulano de tal, do laboratório tal, do departamento físico, vai ter que comprar o equipamento.
Eu sou da área de física. Cabe à minha pessoa dizer o que o pessoal da saúde tem que fazer? Cabe à minha pessoa dizer o que o pessoal do CERT tem que fazer? Não, é o oposto. O que o reitor tem que fazer é agir, ser representativo, seja na esfera estadual, municipal e etc., e trazer os recursos. E trazer os recursos para a universidade, não para determinados grupos, não para determinadas pessoas isoladamente. Essa máxima. O reitor é essa figura que tem que fazer isso. E não ficar individualmente resolvendo um problema de cada um. Nossos laboratórios têm que melhorar? Tem, porque a cada 5 anos surge uma série de novos equipamentos. Que os nossos laboratórios de ensino precisam ser reestruturados? Sim. Que o setor de arte da universidade precisa de uma região maior. O nosso museu precisa ser um museu realmente pujante, não uma coisa escondida que quase ninguém visita. Custava fazer nessa série de obras aí um museu dentro da universidade? Custava fazer um museu itinerante, levar essas coisas para o interior do estado? Qualquer cidade. Esse é o papel da universidade. Generalizar, né, o conhecimento, a extensão também é parte. Pesquisar, ensinar e extensão. É isso que falta na nossa universidade. O discurso está lá. A universidade faz pesquisa, ensino e extensão. Mas quando você olha, vamos olhar com um microscópio eletrônico, falta a essência. Ficam coisas pessoais ou individuais. Adalto. Professor Carlos, quais são suas propostas voltadas para a qualidade de vida no âmbito acadêmico? Muito boa. Está lá na nossa carta-programa. É o último item. Não que o último seja o menos importante, mas é porque a sequência das coisas vai fazendo com que o último seja tranquilamente contemplado. Então, qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É você viver a universidade. Carpe diem. Você está vivendo a universidade. Você tem suas aulas, depois das suas aulas você pode ter uma atividade esportiva. Não precisa ter só o campo central. Aquele campo que foi feito ali, com aquele anel, tudo, é para atletas de alto nível. Não pode ter pequenas academias? Custa caro isso? Não, não custa caro. Atividades culturais, descentralizadas, perdão, né? Um setor de física, uma apresentação cultural, uma peça de teatro. É isso que falta à universidade, é a essência da universidade. Você visita outras universidades, isso tem. A gente tem uma Cientec uma vez por ano, centralizada, outra vez em Natal. Custa levar isso para outros locais? 530 mil em 2014. Esse é muito dinheiro? Para levar uma feira para todo canto. Talvez você não faça com a mesma pujança. Mas para a cidade, né, que está em crescimento, é importante ter. Inicialmente, a universidade é centralizada nesse aspecto. Então, você pode fazer muito mais ações para que as pessoas sintam que é a universidade, vivam que é a universidade, tenham atividades culturais, artísticas, esportivas, do ponto de vista geral. Você não vem para a universidade só assistir suas aulas, eu só proferir minhas aulas, você só fazer a sua função. Viver a universidade. Seria uma escola em tempo integral. Parecido, o modelo. Seria uma universidade em tempo integral. Isso, universidade no sentido de alma mater, seria universidade. Mais do que só a escola. Fazer pesquisa, fazer extensão e essas outras atividades, que são corriqueiras do nosso dia a dia. A gente quer fazer isso. A pessoa chega na universidade, 8 horas, vamos embora. Não é assim. Você vai na USP, você sente o ambiente. Você vai na Bahia, você vai aqui em Pernambuco, você sente esse ambiente. A nossa universidade precisa chegar nisso. E vai chegar. Agora pode ser mais rápido. Professor, o senhor falou muito até na Cientec, levar em outras cidades, e aí tem não um problema, mas algo que beneficiaria muito o interior. Nós temos campos em Caicó, Currais Novos, Nova Cruz, Santa Cruz. O seu projeto, dentro do projeto da chapa, nessa questão da descentralização, e teria mais assim, a expansão de chegar mais nesses campos, dar um apoio maior, realmente mostrar a universidade no interior? Com certeza. Agora, voltando à máxima de descentralização, né? São os campos, né, que têm que chegarem como um campo central daquela região, né? Tendo a descentralização, ele vai ter mais autonomia nesse aspecto. E o que é que a gente tem que fazer? Tivemos a ideia de descentralizar a Cientec. Uma ação, primeira, 2016, será em uma dessas 3 cidades. Faz um edital, elas 3 concorrem, vê qual consegue mais recurso federal, estadual, tudo, e leva-se para lá essa instituição. Isso é difícil fazer? Quando começou a Cientec, há mais de 20 anos aqui, era uma reunião pequenininha.
na reitoria, ali por baixo, não tinha, depois foi para o setor de aula, foi crescendo, e hoje é o tamanho que é. Não dá para fazer na Facisa? Dá para fazer. Talvez não mesmo pujança, mas a importância de chegar lá, isso que tem que ficar. Isso é o sentido de alma mater, é levar a universidade para lá, as pessoas sentirem o que é. A cidade vai se mobilizar, vai se movimentar, tudo isso. Isso faz parte. Isso ocorre no Brasil e no mundo. As pessoas, congressos circulam entre as cidades. Você vai nos Estados Unidos, um congresso vai numa cidade pequenininha. Desde que tenha infraestrutura básica para aquilo, funciona. A gente precisa fazer isso. Descentralizar é uma das palavras-chave na nossa proposta. Professor, nós temos praticamente 1 minuto a 30 segundos. Vamos às suas considerações finais no final do nosso programa. E o que nós estamos apresentando é uma esperança de mudança. Não confundir o verbo trocar com mudar. Mudanças requer toda a reestruturação da universidade. E essa esperança foi apresentada pela minha pessoa e pelo professor Rubens, mas representa um anseio de muitas pessoas da universidade. É o que a gente chama de uma consciência coletiva. As pessoas estão querendo isso. E para que isso se realize, tem um processo eleitoral e no dia 11/11, as pessoas vão votar para escolher o melhor para o UFRN. Sugiro que analisem as propostas e decidam qual o melhor para a nossa universidade. Professor Carlos Chessman, professor de Física, candidato a reitor, muito obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu que agradeço. Adalto Sabino, que é coordenador de Finanças, obrigado também pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Quero agradecer a presença do professor Carlos Scherman e desejar boa sorte nesse processo eleitoral, dia 11/11/2014. Agradeço a iniciativa do Sinteste em ter esse programa e ter nos feito essa oportunidade de apresentar as nossas ideias. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintestern.org.br, na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo.